Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula sobre análise combinatória. Essa aula é uma continuação da aula anterior em que a gente viu permutação simples. Hoje a gente vai ver permutação com repetição, que é uma ótima forma da gente entender melhor todo o processo de permutação que existe. Então vem comigo. O que é uma permutação com repetição? Na permutação simples, vamos comparar, a gente tinha o quê? Os elementos dispostos numa linha, como a gente tinha imaginado, e a gente troca as posições desses elementos nessa linha. Para a gente saber o total de trocas que a gente consegue fazer, a gente só calcula o número total de elementos e faz o fatorial desse número total. Só que agora, os elementos, eles vão ter alguns deles que são iguais. Então a gente precisa desconsiderar algumas dessas trocas porque vão acabar sendo equivalentes. Então, pensando nisso, a gente tem uma nova fórmula de permutação quando a gente tem repetição de itens. A gente pega o nosso total de elementos e divide pelo número total de repetições fatorial, tá bom? Vocês também vão ver aí na internet, em alguns outros vídeos, que aqui em cima ó, vai aparecer o N1, né? É uma forma indicativa de dizer quantos são os elementos que estão se repetindo, tá bom? Além disso, a gente pode ter a repetição não só de um elemento, mas de K elementos. O que eu quero dizer com isso? Posso ter vários elementos se repetindo. Não precisa ser sempre o mesmo, pode ser sempre 3 de um, 2 de outro, 5 de um, 6 de outro, enfim. A gente tem todas essas possibilidades de repetições de elementos. Então, a ideia da nossa fórmula vai seguir o mesmo perfil, n fatorial, número total de elementos fatorial, dividido agora por cada elemento, cada fatorial de elementos repetidos multiplicados no denominador. Aí tu deve estar te perguntando assim, Bassor, beleza? Tu falando assim, a gente até consegue entender, mas é muita letra, muita exclamação. Tem como a gente entender melhor? Tem sim. Vem comigo aqui, ó. Vamos resolver alguns exemplos. Ó. Vamos resolver esses 5 exemplos aqui para tu entender melhor. Caso tu queira tentar sozinho, só dá uma pausa no vídeo, porque no decorrer agora daqui para frente eu vou resolver esses exemplos. E aí tu pode só revisar depois. Caso tu queira ver como eu faço, então vem comigo, tá bom? Então, bora lá. No exercício 1, diz o seguinte, ó. Pergunta assim: quantos anagramas possui a palavra carro? Nesses exercícios de anagrama, a gente tem que tomar um cuidado. Ainda mais esses com repetição. A gente precisa ver número total de letras. Então vamos lá. Número total de letras da palavra carro: 1, 2, 3, 4, 5. Além disso, a gente tem que ver número de letras repetidas. Letras repetidas. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, na palavra carro, a letra R, que se repete quantas vezes? 2 vezes. Então, aplicando a fórmula que a gente viu de permutação com repetição, permutação de 5 letras, em que a letra R se repete 2 vezes. Essa é a notação que vocês vão ver com grande frequência. Então, isso é 5 fatorial sobre 2 fatorial. Isso aqui vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Lembra que a gente viu na aula passada? A gente pode parar o fatorial onde a gente quiser. Por que eu parei no 2 fatorial? Porque eu posso simplesmente daí cortar o numerador com o denominador, sobrando 5 vezes 4 vezes 3, que é a mesma coisa aqui. 20 vezes 3, que é 60. Tá bom? Vou resolver o exercício 2 contigo agora. No exercício 2, a pergunta que vem para nós é: quantos são os anagramas da palavra arara? Então vamos lá. Número total de letras. A gente tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Número de letras repetidas. A gente tem o quê? A letra A, que se repete 3 vezes. A letra R, que se repete
duas vezes. Então aqui a gente vai ter, ó, permutação de 5 letras, onde a letra A se repete 3 vezes, vírgula, e a letra R 2. Essa é outra forma de escrever quando a gente tem mais repetições, né? Que nem eu tinha dito para vocês aquele segundo exemplo, de K repetições. Então isso aqui é 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então isso aqui vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Podemos anular esses dois. Aqui fica 5 vezes 4 divididos 2 fatorial é 2. Podemos também simplificar esses dois caras dividindo por 2 em cima e embaixo. Então aqui vai ficar 2. 5 vezes 2, 10. Então o número de anagramas que a gente tem para a palavra arara são 10. Vamos fazer o exemplo 3? No exemplo 3, a gente tem a seguinte pergunta. Ó. Quantos são os anagramas da palavra cachorro? Vamos lá. Então, número total de letras. A gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 letras. Agora aqui, letras, né? Número de letras repetidas. A gente vai ter a letra C, que se repete quantas vezes? 2 vezes. A gente tem a letra O, que se repete quantas vezes? 1, 2. E a gente tem a letra R, que se repete quantas vezes? 2 também. Então, a letra A e a letra H não se repetem nenhuma vez. Então, com isso a gente vai ter a permutação de 8 letras, em que a letra C se repete 2 vezes, a letra O 2 vezes e a letra R 2 vezes. Então, isso aqui é 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. O interessante aqui nessa parte é a gente resolver da seguinte maneira. 8 fatorial a gente mantém, 2 fatorial é 2 vezes 2 vezes 2. Isso aí é cada um dos fatoriais. Então aqui a gente vai ficar com o quê? 8 fatorial, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. O que a gente vai fazer? 8 vezes 7 fatorial divididos por 8. Podemos anular esses dois aqui. Então, permutação de 8, 2, 2, 2 é 7 fatorial. E quanto que vale 7 fatorial? 7 fatorial é a mesma coisa que 7 vezes 6, deixa eu botar aqui, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso tudo aqui é igual a 5.040, tá bom? Então, 5.040 são números de anagrama da palavra cachorro. Vamos resolver o número 4? O número 4 diz o seguinte, ó, uma moeda é lançada 5 vezes, de quantas maneiras se podem ocorrer 3 caras e 5 coroas? Então imagina, tu vai lançar 5 vezes essa moeda, então cada vez corresponde à mesma ideia das letras. Eu vou ter uma chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances e 5 chances. E além disso, dentre essas chances, a gente quer que ocorra 3 caras, então 3 vezes iguais e 2 coroas, então 2 vezes iguais. Então a gente vai ter o que? Total de chances, total de vezes, né, que a gente vai lançar, vai ser 5. E disso aqui a gente vai ter o que? 3 caras e 2 coroas, é o que a gente quer. Então a gente vai se repetir 3 vezes caras e 2 vezes coroas. Então isso não é a mesma coisa que fazer uma permutação de 5. Eu vou lançar 5 vezes porque pode aparecer primeiro, ó. Eu vou chamar caras de K e coroas de C. Pode aparecer, ó. Coroa, coroa, cara, cara e coroa. Mas pode aparecer cara, coroa, e cara. Então, aqui a gente só está permutando. Então eu vou permutar 5 nas minhas 5 tentativas de lançamento, de forma que 3 dessas tentativas são iguais, 3 elementos são iguais, e 2 também, são 3 caras e 2 coroas.
Então isso aqui é 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, que isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2, né? Porque 2 fatorial é 2. Anulo esses dois aqui, posso dividir esse com esse, que vai dar 2. Isso é a mesma coisa que 5 vezes 2, que é 10. Tá bom? Então são as 10 maneiras de lançar de forma que eu tenha 3 caras e 2 coroas. Tá bom? Vamos fazer o exercício 5, que ele é um pouquinho mais trabalhado e eu vou te explicar com bastante calma. O exercício 5, eu até tirei os outros aqui para a gente ter bastante espaço para entender ele. Diz o seguinte, ó, quantas são as soluções inteiras e não negativas da equação x mais y mais z igual a 5? Certo? Eu vou até escrever a equação aqui melhor. X mais y mais z igual a 5. É isso que a gente procura. Mas antes vamos entender o que são soluções inteiras e não negativas. Esse conjunto faz parte dos números 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Isso são os conjuntos dos números inteiros e não negativos. E o que significa uma solução ser desse conjunto? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 0, se eu pegar 0 mais 3 mais 2, isso é 5, né? Então quer dizer que para o x eu vou botar 0, para o y eu vou botar 3 e para o z eu boto 2. Então isso aqui é uma solução. Solução. Porque esses três valores, quando estão em conjuntos de soma, que é o que a nossa lei dessa nossa equação nos diz, se a gente somar esses três, vai achar 5. Mas eu também posso ter esse outro conjunto de solução, ó, que também dá 5. Só que agora ele é diferente, ó. O meu x não vale mais 0, vale 3. E o meu y não vale mais 3, vale 0. E o meu z vale 2. Então aqui também é solução. Então, o que o problema está nos perguntando? Quantas soluções desse tipo a gente consegue montar, dado que x, y e z são inteiros não negativos? Então, vamos pensar uma coisa. A gente tem as nossas posições, né? X mais y mais z igual a 5. Eu vou botar duas barras aqui, e aqui eu boto o número de bolinhas que vão corresponder ao número em unidades de valor para o x. Por exemplo, eu posso botar uma bolinha aqui. Eu posso também fazer o seguinte, botar duas bolinhas aqui para o y e posso botar mais duas aqui para o z. Concorda comigo que se eu somar cada uma delas, isso aqui não é um conjunto de solução também? Daqui eu não consigo tirar o conjunto de solução 1, 2, 2. Eu também não posso fazer esse conjunto de solução, tirar essa bolinha daqui, ó, e trazer ela aqui para dentro e ficar dessa forma aqui. Daí aquele primeiro conjunto de solução que a gente encontrou. Então, o que a gente está fazendo aqui? O que é a ideia por trás desse tipo de problema? É a gente fazer o seguinte, ó, permutar tanto o número de bolinhas, né, de unidades de número que a gente pode botar aqui dentro, tanto também isso quanto a posição dessas barras, as divisões. Então a gente tem um total de 5 bolinhas mais 2 barras, então 7. Então a gente vai permutar 7 elementos, em que o que acontece aqui? A gente tem 5 números, né? 5 bolinhas que se repetem e 2 barras que se repetem. Então, uma permutação com repetição. 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui fica 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2. Anula, anula. Posso dividir por 2 aqui e aqui. E a gente tem a resposta 21. Então, o que quer dizer essa resposta? Que eu tenho 21 soluções dessa forma, assim, que eu consigo achar com números inteiros não negativos, que se eu somar o x mais o y e o z, vai dar 5. São 21 dessas combinações. Essa é uma forma de entender esse problema, construindo ele desse tipo. Existe também uma fórmula que já
pode ser usado em qualquer um desses exercícios desse tipo de soluções inteiras não negativas, que é o seguinte: a fórmula diz assim, ó, y é o número total, né? Vamos chamar de outra letra para não confundir com o y ali de cima. Vou chamar de h, é o número de soluções, em que a gente vai ter n mais b menos 1 fatorial dividido por b fatorial n menos 1 fatorial. O que significa o n? Tá? Deixa eu botar aqui para ti. O n, vou escrever aqui, ó. N é o número de variáveis. O b é o valor depois da igualdade. Então, se a gente substituir todos esses valores aqui na nossa fórmula, a gente vai ter o seguinte, ó. N, eu tenho quantas variáveis? 3, mais o b, que é 5, menos 1. Por que o b é 5? O b é 5 porque é o valor que tem depois da igualdade. Dividido por 5 fatorial, vezes o n, que é 3, menos 1 fatorial. Se a gente usar essa fórmula, 5 mais 3 é 8, menos 1, 7. Divididos. 5 fatorial, 3 menos 1, 2 fatorial. Isso aqui deu a mesma coisa que ali de cima, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial vezes 2, anula, anula. 7 vezes 3, 21. Então aqui a gente tem duas maneiras de pensar esse exercício. Usando a fórmula ou pensando ele raciocinando da maneira que essa resolução aqui das bolinhas em que eu vi nas aulas do professor Ferreto, eu trouxe aqui para vocês para ajudar. Então eu vou só pintar aqui a fórmula, que funciona para qualquer um, certo? Então a gente pode usar esta fórmula, em que a gente tem essas definições, em que n é o número de variáveis e b é o número que é o valor depois da igualdade, tá certo? Então aqui a gente conclui essa parte de permutação com repetição. Qualquer dúvida que tu tem, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!